Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Iniciamos hoje uma nova série e o tema será sobre algumas das cartas do apóstolo Paulo. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas das passagens que usaremos como base neste estudo. E importante também nós orarmos ao Pai Celeste para que ele dirija o nosso estudo. Pai Celeste, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu orientes a cada um de nós, ao preletor e aqueles que estão assistindo este estudo, para que juntos possamos aprender mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. O tema deste primeiro estudo que nós vamos fazer tem o seguinte título: Tessalônica, uma igreja modelo. E eu convido você para nós lermos duas passagens bíblicas. Uma se encontra em Atos, no capítulo 17, verso 1 a 14, e depois no livro de a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nos primeiros 10 versos. O interessante do texto do livro de Atos é que ele fala sobre a igreja de Tessalônica. E lá no livro de Tessalonicenses, nós vamos ver alguma coisa da carta que Paulo escreveu para aqueles crentes lá naquela cidade de Tessalônica. Então vamos ler primeiro Atos capítulo 17, esses 14 primeiros versículos. E diz o seguinte: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram esse Jason, que é o dono da casa onde eles estavam hospedados, né? E alguns, então, levaram essas pessoas diante das autoridades, gritando: Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido dele a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Então esse é o texto de Atos, que dá um pano de fundo histórico daqueles acontecimentos. E vamos então à primeira carta aos Tessalonicenses. E no capítulo 1, verso 1 a 10, nós vamos ler o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm,
da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Este é o texto, então, que nós usaremos como base dentro essa primeira abordagem sobre as cartas, algumas das cartas do apóstolo Paulo. Essa série de estudos que nós faremos, ela vai abordar 6 dessas cartas que Paulo escreveu. As 2 primeiras cartas foram enviadas a essa igreja, a essa cidade lá em Tessalônica, a igreja que foi organizada naquela cidade de Tessalônica. As outras 4, chamadas cartas pastorais, foram enviadas 2 delas a Timóteo e as outras, a quarta ou a quinta e a sexta, a Tito e a Filemon. Para nós compreendermos melhor essas cartas, é importante nós conhecermos o autor delas, o apóstolo Paulo. Sabemos que antes dele se converter, Paulo se chamava Saulo ou Saul, nascido na cidade de Tarso, hoje território da Turquia. Saulo teve uma educação completa dentro da cultura judaica e grega. Ele era versado tanto em filosofia, como em poesia, como em literatura. E certamente lia e escrevia grego, latim, além de hebraico, pois ele era judeu. Sendo filho de uma próspera família ortodoxa, Saulo também foi educado lá em Jerusalém. O curioso é que seu pai, de alguma maneira, conseguiu a cidadania romana, e essa cidadania foi transferida ao filho, ao Saulo. É como nós termos hoje pessoas que têm dupla cidadania e até têm, às vezes, 2 passaportes, o que facilita a circulação dessas pessoas quando elas viajam para o exterior. E isso vai acontecer com Paulo, porque ele, sendo cidadão romano, ele possuía uma boa facilidade para transitar num vasto território, o que efetivamente ele fez dentro do seu ministério. Não se conhece a idade de Saulo, mas por ocasião da morte de Estevão, que é relatado lá em Atos, no capítulo 7, morte essa que foi testemunhada e foi aprovada por Paulo, o texto diz que ele era jovem. Igualmente, inicialmente, Paulo não era cristão. Ele, porém, liderava um movimento contra o cristianismo. O movimento que ele liderava, na realidade, perseguia os cristãos. Lá em Atos 8, no capítulo 3, nós lemos que ele assolava a igreja, ele entrava pelas casas das pessoas, prendia homens, mulheres e os colocava na prisão. E por que ele fazia isso? Ele apresentava assim até um certo ódio contra os cristãos, porque ele acreditava que os cristãos eram inimigos de Deus e inimigos da religião. Paulo, porém, tem um encontro pessoal com Jesus que muda a sua vida radicalmente. Em certo momento, conforme nós lemos lá em Atos 9, ele recebe autorização do Sinédrio para ir a Damasco. Sua missão seria prender homens e mulheres e trazê-los presos para Jerusalém. Com isso, Saulo ampliaria o seu território e a sua área de atuação, suas ações, que não ficariam apenas confinadas em Jerusalém, mas iriam a fronteiras mais amplas, como era o caso de Damasco.
O que ocorre é que nessa jornada, em plena estrada, lá já perto de Damasco, Saulo tem um encontro pessoal com Jesus. O encontro ele é tão impactante que Paulo é derrubado no chão, apesar de ninguém ter tocado nele. Esse encontro fez com que sua vida mudasse radicalmente. Agora, com o nome de Paulo, ele se transforma de perseguidor de cristãos no apóstolo que levaria o cristianismo aos gentios. E aqui nós encontramos uma primeira lição que nós podemos aplicar para nós. Paulo, movido pelo Espírito Santo nesse episódio da sua conversão, ele rompe com os seus erros, ele muda de direção, ele reconhece que ele estava errado e ele toma uma decisão de seguir Jesus e ele muda o seu caminho. Com isso, ele também redireciona todas as suas energias para a causa do Evangelho. Ele reposiciona as suas qualificações, a sua disposição, os seus ideais, o seu conhecimento, as suas habilidades e os seus talentos, ele coloca tudo isso à disposição, tudo isso ele coloca nas mãos de Deus. E aqui nós temos outra lição para a nossa vida também. Colocar os nossos talentos, as nossas habilidades e as nossas energias nas mãos de Deus à medida que nós nos convertemos, nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador e ele acaba nos chamando para nós nos engajarmos no seu trabalho, na sua obra, no seu ministério. Agora, a paixão de Paulo passa a ser a nova causa, aquela nova causa do Evangelho. Aquilo é que vai fasciná-lo, vai fazê-lo apaixonado e faz com que ele seja um grande missionário, um grande apóstolo. No próximo quadro, nós então identificamos um pouco mais desses elementos de Paulo como um grande missionário. Após convertido, ele passa, por incrível que pareça, e é explicável, ele passa a ser mal visto por muita gente, pelos próprios cristãos que desconfiavam da conversão dele. Logo após a sua conversão, ele tenta começar o seu trabalho de evangelização, o seu trabalho de proclamar o evangelho, mas ele não consegue realizar a sua missão por conta dessas desconfianças e por conta também dos seus antigos amigos que o perseguiam, começaram agora a persegui-lo. O que ocorre é que nos 10 anos seguintes, olha só, 10 anos seguintes, a sua imagem de perseguidor progressivamente vai ser trocada por uma nova imagem. E ele passa a ser visto, então, como servo, como apóstolo de Jesus, disposto até mesmo a dar a sua vida por aquela causa. O historiador e médico Lucas nos informa que Paulo realizou 3 viagens missionárias, sendo a primeira no ano 48 a 50 depois de Cristo, a segunda viagem entre 51 e 53 e a terceira viagem entre 54 e 57 da era cristã. Em todas elas, Paulo foi acompanhado por outros companheiros. As equipes lideradas por Paulo juntaram esforços na pregação do evangelho e na organização de dezenas de igrejas. O evangelho não ficou restrito a Jerusalém, Judéia e Samaria, mas ele foi espalhado, ele foi ampliado até os confins da terra. O impacto do trabalho de Paulo é sentido até hoje. Esse impacto ele não ficou restrito aos judeus, mas atravessou barreiras culturais e atravessou as fronteiras do mundo. O evangelho alcançou novas terras e novos povos, atravessando também o tempo, atravessando os séculos e chegando até os nossos dias. Certamente nós hoje estamos aqui falando do evangelho, possivelmente ou certamente como resultado do trabalho do apóstolo Paulo. No próximo quadro, nós aprendemos do texto bíblico que na segunda viagem missionária, dentre aquelas 3 que nós mencionamos há pouco, nessa segunda viagem missionária é que Paulo vai a Tessalônica, que é a cidade principal objeto do estudo de hoje. Nessa segunda viagem que ele vai a Tessalônica, ele antes de chegar a essa cidade de Tessalônica, a Macedônia, no ponto inicial da sua segunda viagem, ele tem uma experiência interessante
que o Espírito Santo orienta ele a mudar o seu plano. Ele não tinha planejado ir para a Macedônia, ele planejou ficar na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Mas ele, através de uma experiência que ele tem, ele recebe essa orientação de passar a Macedônia, de adentrar o território que hoje é a Europa. Então ele vai sair da região da Ásia, né, da Ásia Menor, e ele vai para a Europa, orientado pelo Espírito Santo de Deus. A equipe era formada nessa época por, além de Paulo, por Silas, Timóteo e pelo médico Lucas, autor do livro de Atos e também autor do evangelho do mesmo nome. Lá na Macedônia, a primeira cidade que eles chegam é Filipos, e depois de Filipos eles vão a Tessalônica. Filipos era esse primeiro ponto de chegada deles na Macedônia, e é lá que eles conhecem uma senhora influente, uma negociadora de púrpura, uma vendedora de púrpura, uma mulher de negócios, designada como Lídia, e ela se converte e abre a sua casa para que os crentes pudessem se reunir. É lá também que, ao pregar o evangelho, Paulo e Silas são presos, são colocados na prisão e ficam lá durante a noite presos, acorrentados junto com os demais prisioneiros. Enquanto eles oravam e cantavam louvores ao Senhor, ocorre um terremoto que abre todas as portas. O terremoto também rompe as correntes e todos os presos se soltam. É o que nós encontramos lá no relato de Atos, no capítulo 16. E o que ocorre é que o carcereiro tenta se suicidar. Por que isso? Porque naquela época fazia parte da lei, da regra romana, que se algum preso fugisse, o carcereiro pagava com a sua própria vida. Então aquele carcereiro, imaginando que todos os presos haviam fugido, porque tudo ficou aberto, as portas ficaram abertas, as correntes foram rompidas, ele planejou fazer isso. Mas Paulo impede o carcereiro de se matar, mostrando a ele que nenhum preso havia fugido. O carcereiro então pergunta: o que fazer para ser salvo? E essa é uma pergunta atualíssima que muitas pessoas fazem hoje. Em busca desse assunto da salvação, onde passar a vida eterna, a pergunta é: o que farei para ter a vida eterna? O que farei para ser salvo? E a resposta que o carcereiro recebe é aquela que encontramos em Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e toda a sua casa. E o carcereiro efetivamente se converte, impactado pelo que havia ocorrido. Então, em Filipos, Paulo organiza uma igreja, possivelmente na casa de Lídia, e de lá ele segue para Tessalônica. As cidades que nós lemos no capítulo 17, verso 1, ele passa rapidamente por duas cidades, chamadas Anfípolis e Apolônia. E é curioso que ele passa direto por aquelas cidades, né? E a pergunta é, poxa, por que eles passam direto? Paulo e os seus companheiros passam direto por aquela cidade? Aquele pessoal também não precisava de receber o evangelho? Certamente que precisavam receber o evangelho, mas a estratégia de Paulo é que ele fosse primeiro às grandes cidades, lá ele estabeleceria uma igreja e a partir dali aqueles crentes então iriam alcançar as cidades mais próximas, que fossem cidades menores ou comunidades menores. Então, a ideia era dentro de uma estratégia missionária que Paulo estava trabalhando. Isso fica claro quando nós lemos não apenas o livro de Atos, mas como as duas cartas aos Tessalonicenses. No próximo quadro, nós vemos aqui alguns pontos, algumas considerações sobre a cidade de Tessalônica e o povo que morava ali. Tessalônica é uma das poucas cidades que ainda existe hoje, desde os tempos do Novo Testamento. Você conhece outra cidade, nós mencionamos outra aqui que é Damasco. Damasco, uma cidade daqueles tempos. Jerusalém é outra cidade daqueles tempos. Tarso é outra cidade daqueles tempos que existe até hoje, fica na Turquia. Tessalônica ganhou esse nome no ano 315 a.C. e ela hoje faz parte da Grécia. A cidade ela foi conquistada por Roma no ano 168 a.C. e foi feita a capital de toda a província da Macedônia.
Quando Paulo visitou a cidade, ela possuía uma população de 200 mil habitantes, uma população grande, uma cidade relativamente grande. A população era composta principalmente por gregos, romanos e uma minoria judaica. Era uma cidade importante, tendo sua localização contribuído para que ela fosse importante. Foi provavelmente a maior das cidades ao longo de toda uma grande estrada militar romana chamada Via Egnácia, que ligava Roma até Bizâncio, depois Constantinopla e atualmente Istambul, na Turquia. Tessalônica era também um porto, e esse porto tornou a cidade bastante rica e próspera. E muitos comerciantes foram atraídos por essa cidade por conta das suas características e da sua prosperidade. Porém, a prosperidade de Tessalônica lhe trouxe também uma reputação de licenciosidade. Isso fez com que Paulo vai fazer algumas exortações nas suas cartas especificamente sobre esse tema. A cidade possuía uma certa autonomia de governo em todos os seus assuntos. As autoridades elas eram sensíveis a qualquer coisa que pudesse contrapor essas autoridades à autoridade de Roma. Foi por causa disso que acusaram Paulo e seus companheiros de traição contra o Império Romano. A alegada traição era por conta deles falarem sobre um outro rei chamado Jesus. Paulo passou 3 sábados lá na sinagoga de Tessalônica falando do Evangelho e durante esse tempo organizou uma igreja na cidade e firmou a igreja na fé do Evangelho. Sua mensagem foi aceita por vários dos seus ouvintes, mas foi rejeitada por alguns judeus invejosos que arregimentaram um grupo e fizeram um tumulto na cidade. Esse tumulto, combinado com as acusações de ódio contra Paulo, levou o apóstolo a ter que se refugiar em Bereia, que é uma cidade próxima, e depois ter que ir para Atenas. Estabelecer essa igreja em Tessalônica em menos de um mês foi algo sem precedente e mesmo incomum na experiência missionária em geral. Durante essa curta permanência em Tessalônica, Paulo começou a ensinar os crentes sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre a segunda volta de Jesus, e esse ensino do Evangelho que Paulo e seus companheiros ministraram aos Tessalonicenses foi fundamental para que aqueles novos convertidos pudessem se fortalecer e mesmo sobreviver como igreja. No próximo quadro, nós temos um mapa que eu trouxe aqui para ilustrar toda aquela região. Você vê aqui à esquerda a pontinha da bota onde hoje é a Itália, e aqui a Roma, até esse ponto que é o calcanhar da Itália, encontrávamos a chamada Via Ápia, que era uma estrada que os romanos utilizavam, uma estrada construída com propósitos militares. A partir desse ponto, podia se atravessar pelo mar, aqui eu acho que você deve estar vendo o meu indicador, e desse ponto no continente, atravessando todo o continente por aqui, você encontrava a Via Egnácia, que era outra estrada romana militar, chegando até aqui nesse ponto da direita, que é hoje onde se encontra Istambul. Aqui o nome Via Egnácia, indicando essa linha vermelha que aparece por aqui, e aqui nós encontramos Tessalônica, exatamente à margem da Via Egnácia, e também era um porto, né? E por isso a cidade possuía características muito interessantes para que ela fosse uma cidade próspera, o que efetivamente ela era. Então, nesse próximo quadro, nós vimos esse gráfico, esse mapa, né, que você aqui mais ampliado, podemos ver aqui a Via Ápia, que eu mencionei, em amarelo, a passagem do mar, depois em vermelho toda a Via Egnácia, chegando até a Bizâncio, hoje Istambul, e aqui no meio Tessalônica. E aqui nessa fotografia você vê uma fotografia atual de um trecho dessa Via Egnácia que existe até hoje. Então, possivelmente, o apóstolo Paulo pisou nessas pedras que nós estamos vendo aqui na fotografia menor. No próximo quadro, então, nós entramos mais detidamente nas cartas que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Lembrando que Paulo foi impedido de permanecer na cidade, mas mesmo assim, mesmo impedido, ele
mantém-se interessado na igreja local e nos crentes, porque aquilo era o ministério dele, era a paixão dele, era proclamar o evangelho de Jesus. A igreja em Tessalônica era composta de judeus e uma grande multidão de gregos e mulheres importantes, conforme nós lemos no nosso texto. Em geral, eles haviam sido atraídos pelo monoteísmo e pela moralidade do judaísmo. Estando lá distante em Atenas, porque ele não podia mais ficar na Macedônia, ele foi, de certa forma, expulso, né, o apóstolo Paulo, ele distante lá em Atenas, ele envia Timóteo de volta para Tessalônica para encorajar os crentes que estavam lá e também obter notícias de como que eles estavam seguindo a jornada deles. Então, o objetivo é saber notícias em geral daqueles irmãos recém-convertidos. Eles estavam sendo perseguidos, ou tolhidos, ou atribulados por aqueles que haviam expulsado Paulo da cidade. O que ocorre é que Timóteo vai para Tessalônica, passa um tempo lá e volta para Atenas, encontra-se então com o apóstolo Paulo, que havia ficado lá, e apresenta para ele um relatório animador, com pontos positivos, ao tempo que também apresenta certas dificuldades e dúvidas doutrinárias que estavam acontecendo naqueles crentes lá em Tessalônica. A partir do relato de Timóteo, Paulo percebe a situação, percebe as necessidades dos crentes em Tessalônica e, desejando corrigir os erros doutrinários que estavam acontecendo e também inspirar e consolar aqueles convertidos, Paulo escreve então a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Mas quais foram as notícias que Timóteo levou a Paulo sobre aquela igreja? Timóteo vai levar, como nós mencionamos, coisas boas, né, notícias boas, mas vai levar também algumas preocupações para o apóstolo Paulo. E é o que nós vemos no próximo quadro. Nós vemos então aqui os primeiros 4 pontos do relatório de Timóteo com as notícias boas e inquietantes que ele leva para o apóstolo. O primeiro ponto do relatório de Timóteo é o afeto dos tessalonicenses por Paulo, e era algo bastante forte e o que alegrava Paulo. Então os tessalonicenses se mantinham firmes na fé, haviam se mantido firmes na fé, e ao mesmo tempo eles mostravam um grande apreço pelo apóstolo Paulo. O segundo ponto de destaque, né, que Timóteo leva para Paulo, é que eles eram resilientes contra as perseguições. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam demonstrando uma resistência espiritual diante da perseguição feroz daquela oposição que havia na cidade. Mas ele também, apóstolo Paulo, ouve de Timóteo sobre notícias perturbadoras, do tipo notícias que aqueles judeus invejosos haviam também difamado Paulo injustamente, e aquelas notícias falsas, né, aquelas fake news sobre o apóstolo Paulo estavam circulando na cidade. E por conta disso, Paulo vai dedicar 2 ou 3 capítulos de sua primeira carta em defesa desses ataques, assuntos que nós veremos ao longo da nossa série quando nós abordarmos os diversos capítulos dessas 2 cartas aos Tessalonicenses. Terceiro ponto que Timóteo apresenta no seu relatório é que a pregação da segunda vinda de Jesus havia produzido uma certa situação incomum entre aqueles crentes. Timóteo explica a Paulo sobre a confusão, que é o que estava acontecendo. É uma confusão que existia por parte daqueles novos convertidos sobre o retorno de Jesus. Alguns deles estavam negligenciando seus deveres diários, suas obrigações diárias, porque achavam que Jesus estaria voltando naqueles dias. E alguns deles, inclusive, pararam de trabalhar, abandonaram suas atividades, seus compromissos de vida e decidiram simplesmente esperar a segunda vinda de Jesus numa espécie de histeria expectante, como dizem alguns comentaristas. Paulo, então, vai dizer: nada disso, gente. O negócio é continuar a viver, fazer tudo o que você precisa fazer, continuar suas tarefas ordinárias e a vida que segue. E Jesus vai voltar quando ele decidir voltar, né? Esse é um assunto que abordaremos também em um dos estudos futuros, mas nada de ficar parado sem fazer nada, esperando que Jesus vai voltar nesses dias.
Quarto ponto do relatório do Timóteo a Paulo é que os crentes de Tessalônica estavam também preocupados com os que já haviam morrido. Eles estavam perturbados, na realidade, com aqueles que já haviam morrido e também com os que morreriam antes de uma eventual, dentro da percepção deles, antes da vinda de Jesus. Então, Paulo vai explicar para eles que os que já haviam dormido em Jesus, os que já haviam morrido, e também aqueles que viriam a morrer antes da vinda de Jesus, nada deles, eles não perderiam nada, não haveria nenhum prejuízo para eles. Então, esse é outro tema do aspecto doutrinário que Paulo vai abordar nas suas cartas. No próximo quadro, nós vemos a continuação desse relatório de Timóteo nos 4 pontos seguintes. E o quinto ponto é que havia gente que desprezava as autoridades e desprezava quem trabalhava na igreja. Havia alguns crentes que estavam se empenhando em desrespeitar as lideranças e contestar questões administrativas da igreja. E isso estava afetando o relacionamento entre aqueles crentes. Os crentes, nós aprendemos, eles têm como dever respeitar e obedecer os que estão investidos de autoridade, sejam essas pessoas dentro no ambiente da igreja, ou seja, fora, no ambiente fora da igreja também. O sexto ponto do relatório de Timóteo fala que havia certas fraquezas na igreja que precisavam ser tratadas. Alguns dos novos crentes estavam sendo influenciados a retornarem a certos estilos de vida imorais do tempo que eles ainda não haviam se convertido. O que ocorria é que alguns estavam tendo dificuldades de abandonar aquela cultura, aquela influência cultural do mundo pagão que havia dominado a vida deles antes deles se converterem. O sétimo ponto de destaque de Timóteo é que havia pelo menos um grupo que difamava Paulo. Alguns opositores a Paulo afirmavam que ele pregava o evangelho por interesses materiais, pelo lucro, e que ele era muito despótico na sua liderança. Então eram críticas que eram feitas ao apóstolo Paulo, e ele em algum ponto das suas cartas ele vai comentar essa questão. E o oitavo e último ponto do relatório de Timóteo é que na igreja também estavam ocorrendo algumas divisões. Esse era um problema importante que Paulo precisaria tratar com muita atenção. E isso mostra que a natureza humana muitas vezes milita contra as coisas espirituais. E isso fica muito claro não apenas naquela igreja, nos tempos de Jesus, mas acontece também em muitas igrejas em nossos dias. No próximo e último quadro, nós concluímos com uma pergunta, na realidade, uma provocação para nós pensarmos um pouco sobre esse assunto. Será que Tessalonicenses, será que realmente foi uma igreja modelo? E se foi uma igreja modelo, como é o título do nosso estudo de hoje, por que ela teria sido uma igreja modelo? E aí vem uma outra pergunta, logo a partir dessa, será que o trabalho missionário naquela cidade, lá em Tessalônica, na Macedônia, havia realmente dado certo? Após 3 semanas na cidade, Paulo não havia sido expulso por conta de acusações de ser um criador de problemas? Isso não havia ocorrido também em outras cidades? Ele foi para Bereia e teve que sair de Bereia, já havia tido que sair de Filipos também. Não teria Paulo e seus companheiros se enganado, se confundido contra a missão de realmente passar a Macedônia e pregar o evangelho naquele lugar? Os missionários tiveram, na prática, que sair de todas as cidades visitadas na Macedônia. Em cada uma dessas cidades, é verdade que eles haviam estabelecido uma comunidade cristã, mas o relato bíblico nos diz que eles foram forçados a sair e deixar os novos convertidos abruptamente. Esses crentes, aparentemente, por conta disso, ficaram sem ensinos mais sólidos, sem uma devida assistência, sem o encorajamento por um certo tempo. E esses ensinos e esse encorajamento era necessário para que eles se mantivessem firmes como igreja.
A despeito desses comentários, dessas perguntas, será que o fato é que essa primeira campanha missionária foi considerada um sucesso? É possível que na época de Paulo, a época em que ele foi obrigado a sair das cidades por conta dessa perseguição, a impressão é que aquela missão, aquela campanha missionária tenha sido um fracasso. Mas ela, na realidade, é vista como um sucesso. Porém, tem aqui uma questão interessante, porque quando nós comparamos os crentes de Tessalônica e os crentes de Bereia, parece que a coisa fica mais confusa um pouco, porque como justificar que Tessalônica, a igreja de Tessalônica foi uma igreja modelo, quando os crentes de Bereia também são enaltecidos? Isso aparece lá em Atos 17 e podemos até comparar, nós lemos uma parte de Atos 17, comparar com o 1 Tessalonicenses, porque o que ocorre na prática é que nós encontramos no Novo Testamento 2 cartas aos Tessalonicenses e não encontramos nenhuma carta aos bereanos, né? Então, por que os Tessalonicenses tiveram essa diferença, né? Como conciliar o que nós lemos lá em Atos, no capítulo 17, com essas declarações que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses? Então, lá em Atos 17, que nós estivemos lendo aqui logo no começo do nosso texto, nós vemos aqui no verso 11, por exemplo, e dizendo o Lucas, né, o historiador, dizendo: ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, e assim ele vai enaltecendo os bereanos. Quando nós vamos lá em 1 Tessalonicenses, né, que nós lemos no verso 6 a 8, nós encontramos, por outro lado, Paulo dizendo o seguinte: e vocês, Tessalonicenses, se tornaram nossos imitadores e imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Então nós vemos esses comentários positivos, tanto sobre os bereanos quanto sobre os crentes de Tessalonicenses, e aí fica essa ideia de que a declaração de que a igreja foi realmente uma igreja, a igreja de Tessalônica foi uma igreja modelo. E aí nós ficamos perguntando onde que está a explicação. Parece que essas passagens lidas isoladamente, elas não explicam exatamente por que a igreja de Tessalônica foi considerada uma igreja modelo. Talvez a resposta não esteja nem com Paulo, nem com Lucas, nem com os bereanos, nem com os tessalonicenses, mas sim com os propósitos e com os métodos de Deus. O Senhor tomou a igreja, que era a mais fraca talvez, que era de Tessalônica, mais vulnerável, mais improvável de ter sucesso, e transformou aquela igreja numa igreja saudável e próspera. Igreja essa que teve um impacto para o evangelho para além dos limites daquela cidade. Deus aparentemente escolheu não fazer isso lá com os bereanos, por algum motivo que nós não sabemos. O fato é que as epístolas, as 2 cartas aos Tessalonicenses, foram escritas para uma igreja sob perseguição. E mesmo perseguida, a igreja permaneceu fortalecida no evangelho e no testemunho. E a partir deles, desse evangelho, desse testemunho, desses crentes, desses novos convertidos, a palavra repercutiu não só na Macedônia, mas em todos os lugares, como nós lemos lá no versículo 8 de 1 Tessalonicenses 1. E isso nos leva a concluir, então, a verificar que a igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, foi realmente uma igreja modelo.
Para todas as épocas, essa igreja permaneceu como exemplo de uma igreja comprometida com o Evangelho de Jesus. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro você pode ver o panorama de toda essa série que nós trabalharemos sobre algumas das cartas, sobre 6 das cartas do apóstolo Paulo. Deixo com você um grande abraço e espero poder encontrá-lo novamente numa próxima oportunidade. Até lá!